proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sou Leon Denis e hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 16 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta um ensinamento profundo e desafiador, que nos leva a refletir sobre a nossa missão cristã e sobre as dificuldades que essa missão nos traz. E ao mesmo tempo nos faz refletir sobre a promessa consoladora de Jesus, que nos garante que nos momentos de dificuldade não seremos nós que falaremos, mas sim o Espírito do Pai que falará através de nós no decorrer da nossa missão. Neste Evangelho, Jesus começa dizendo o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nesse versículo, caríssimos, Jesus nos coloca diante da realidade da nossa missão. Jesus nos apresenta a realidade da nossa missão, que eu e você e todos nós seremos enviados ao mundo com a fragilidade das ovelhas, e que seremos sempre expostos e estaremos sempre expostos a perigos, a adversidades. No entanto, Jesus nos chama a agir com sagacidade, assim como as serpentes, discernindo e evitando os perigos. Também nos chama a agir com a pureza das pombas, mantendo sempre a sinceridade e a integridade em nossas ações. Caríssimos, Jesus nos exorta a termos cuidado com os homens, porque eles nos entregarão aos tribunais e nos açoitarão nas suas sinagogas. E nos revela que nós seremos levados diante de governadores, diante de reis, por causa do nome de Jesus, exatamente para que nós possamos dar testemunho do nome de Jesus. E este aviso de Jesus
nos recorda que o caminho do discipulado não é isento de dificuldades. Isso, caríssimos, nós podemos ver na história da nossa igreja, que está repleta de exemplos de mártires e de santos que enfrentaram perseguições terríveis por amor a Cristo. O que Jesus nos revela no dia de hoje é que eu e você e todos nós não estamos isentos dessas perseguições. Em meio a essas dificuldades, caríssimos irmãos, Jesus vem nos consolar também, dizendo que quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou com o que dizer, porque naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Isso confirma para mim e para você a promessa de Jesus, que nos envia o Paráclito, que nos envia um advogado. E essa promessa é uma fonte de grande conforto para mim e para você, meu irmão. Nos momentos das nossas tribulações, das nossas incertezas, nós podemos confiar que o Espírito Santo nos dá palavras certas. Nós podemos confiar que o Espírito Santo nos fortalece, porque o Espírito vem e fala por nós, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Aqui então me faz recordar a palavra de São João Crisóstomo, que é um dos grandes padres da igreja, que disse o seguinte: quem possui o Espírito Santo tem tudo. Isso nos lembra que não dependemos da nossa própria sabedoria ou eloquência, mas do poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós dependemos do poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando nos entregamos a ações do Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos inspira, Ele nos capacita a ser testemunhas fiéis de Cristo. Nós somos capacitados por esse Espírito Santo, que não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se você é um desses escolhidos, tenha fé, tenha esperança, mesmo diante de todas as tribulações que você possa estar vivendo. Se nós vejamos ainda que o catecismo da nossa igreja nos ensina, quanto à ação do Espírito Santo, que ele é o principal agente de toda a missão da igreja. O Espírito Santo age e conduz toda a missão da igreja. E o que é que significa isso? Significa que cada vez que nós nos encontramos em situações desafiadoras, especialmente, meus irmãos, naquelas situações que nós somos obrigados a dar testemunho da nossa fé, aí eu já convido você, que tem, então, ou que já se encontrou nessa situação de dar testemunho da sua fé, Jesus nos recorda que nós não estamos sozinhos. Você então recorda as vezes que você teve que dar testemunho da sua fé, e quantas vezes por dia eu e você temos que dar testemunho da nossa fé. Olha, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está conosco, sempre nos fortalecendo e falando através de nós. Jesus ainda descreve neste evangelho sobre as divisões que surgirão até mesmo nas famílias, por causa do nome de Jesus. Observe, surgirão divisões até mesmo nas famílias, por causa do nome de Jesus. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do nome de Jesus, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Caríssimos, se você vai na igreja hoje, você tem um motivo para ir na igreja. Se você vai na igreja e não tem um motivo, você está ali como uma múmia, sem sentido, sem razão de existir ali dentro do povo e do corpo de Cristo. Todo órgão tem um sentido de existir dentro de um corpo. Se você está ali sentado no banco da igreja, sem ter um motivo de ali estar, era melhor que você não estivesse, porque nesse caso, você estaria sendo considerado como um cristão morno, você será vomitado. Ou seja, crente
ou seja frio, porque nós temos um motivo. E quem tem um motivo de estar na igreja tem que ser quente. O motivo é que nós queremos ser salvos, nós queremos ir para o céu. Nesse sentido, o discipulado, meus irmãos, que nós recebemos de Jesus, exige de nós uma decisão radical, que pode trazer divisões e conflitos, até mesmo dentre aqueles que nós amamos, dentro da nossa família. No entanto, Jesus nos chama à perseverança, prometendo a salvação, caso eu e você permaneçamos fiéis até o fim. E por fim, caríssimos, Jesus nos instrui, dizendo o seguinte: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Veja só que instrução que nos encoraja, que nos dá vontade de seguir adiante, que nos ensina a ser resilientes e a continuar a nossa missão. Mesmo quando enfrentamos rejeição, perseguição ou qualquer desafio, nós devemos seguir adiante, levando a mensagem do Evangelho a todos os lugares possíveis, sendo luz da terra, sendo sal. Queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos desafia a refletir sobre a nossa própria jornada de fé. Se nós estamos preparados para enfrentar as dificuldades e perseguições por amor a Jesus. Basta nós observarmos os tempos atuais que estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, com prudência e simplicidade, confiando no Espírito Santo de Deus, para que Ele nos guie e nos fortaleça? Nós possamos recordar sempre que não estamos sozinhos. O Espírito do Pai está conosco, nos inspirando e nos capacitando a ser testemunhas fiéis de Cristo. Que possamos, à luz desse Evangelho, renovar nosso compromisso de seguir a Cristo com coragem e fidelidade, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias e que a recompensa eterna nos espera. É esse o motivo que você vai na igreja, para você ver o seu filho salvo, para você ver o seu esposo salvo, a sua esposa salva, para que a sua família possa ir para o céu. Para isso você tem várias armas: busca a confissão, busca a comunhão da palavra, busca a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, junto com o nosso Padre. Por isso nós temos tudo que precisamos em nossas mãos, para que possamos então alcançar a graça de Deus nas nossas vidas e com isso termos a recompensa que tanto nós lutamos e tanto nós buscamos aqui nesse mundo. No mês de julho, o Alexandre Leles, que é nosso irmão de fé, está doando uma cesta básica no valor de R$200 para o nosso sorteio. Para você participar, basta curtir e comentar no vídeo do YouTube para sabermos que você está acompanhando o nosso momento de proximidade. Que a Virgem Maria, nossa mãe, modelo de discípula fiel, interceda por nós e nos ajude a perseverar no caminho do Senhor. Amém.